Vamos começar, Brasil? Hoje a gente vai falar de resinas compostas. E o que pega aqui nas resinas compostas? Existem várias formas de a gente classificar esse material. A gente pode classificar ela quanto à viscosidade, se ela é fluida, né? Qual que é a viscosidade dela? Alta viscosidade, então hoje a gente vai falar também. A gente pode classificar de acordo com a polimerização dela, se ela é quimicamente ativada, se ela é fotopolimerizada. A gente vai falar também, e a gente pode classificar de acordo com a sua composição, certo? Então, sempre que eu vou começar a falar de resinas, eu gosto de relembrar como que ela é formada, fica muito fácil da gente entender dessa forma. Então, vamos lá. Algo importante da resina. Qual que é a grande sacada que a resina veio transformando do que a gente tinha na amálgama? Agora a gente consegue fazer uma adesão em preparos conservadores. Porque lembra que a nossa amálgama a gente precisava fazer lá aquela forma retentiva para que a gente pudesse condensar o material ali dentro. Ela tinha que ter uma profundidade certa, uma largura correta. A gente acabava abrindo mais esse preparo do que era realmente necessário. Aqui a gente não precisa dessa macro retenção que a amálgama tem. Isso cai muito em prova, tá? Aqui a nossa retenção é micromecânica. Ele vai acabar se aderindo pela própria superfície, fazendo essa adesão. Então, a gente não precisa fazer esses preparos grandes para o nosso material. Aqui a gente consegue que a nossa própria resina tenha essa adesão. Então, sempre que falar que a resina faz uma retenção macromecânica, errado. A retenção dela é micromecânica, que é conseguida justamente pelo nosso ataque ácido, sistema adesivo, certo? Qual que é a composição da nossa resina? Se tiver dúvida, vai colocando nos comentários, ok? Então, como que é a nossa composição da nossa resina? Ele tem 4 componentes, assim fica muito fácil da gente lembrar. Primeiro, a gente vai ter a matriz resinosa, ou ainda a matriz orgânica. Ela vai ser a chave aí da nossa resina. Antes, eles começaram fazendo a nossa resina só com a matriz orgânica. E o que eles viram? Nossa, esse negócio não está resistente. Vamos tentar colocar algumas partículas para conseguir dar mais força para essa restauração, para essa resina. E foi justamente o que eles fizeram. Daí veio a outra porção, que seriam as cargas. As cargas vão ser a parte inorgânica. E aí, para vocês pensarem, como que vai diferenciar o que é o orgânico do inorgânico? Pensa que o inorgânico é aquele que a gente tem na nossa tabela periódica, né? Então, vocês vão lembrar disso. O que a gente tem na nossa tabela periódica, quartzo, por exemplo, né? A sílica, ele vai entrar aqui no inorgânico. Então, eles já estou falando para vocês que vão dar a resistência do nosso material, certo? E aí, vai acabar diminuindo a quantidade também da nossa porção orgânica. Porque a gente vai ver que essa porção orgânica, ela é boa porque ela é bonitinha, ela dá um bom polimento, mas ela é ruim porque a contração é culpa dela. Então, a gente consegue diminuir a quantidade da orgânica à medida que a gente ocupa alguns espacinhos dela com a carga, certo? E durante a evolução também, beleza, colocaram a parte orgânica lá. Mas o que acontecia? Na hora que ia fazer o polimento, essas partículas, no que encostava aqui nessa carga, ela voava. Ela ia para Marte. Ela não ficava lá. E aí, o que eles viram? A gente vai ter que colocar alguma coisa para colar essa carga nessa resina. E aí entra o nosso terceiro componente, né? Que seria um agente de união. Aqui seria o que está em volta, essa partezinha que contorna a nossa carga, que aí seria o nosso agente de união. Depois que isso aconteceu, agora eles passaram como se fosse uma colinha ali em volta, e agora ele cola, agora a gente não tem mais esse problema. E além disso, a gente vai ter algum iniciador que vai ter aqui nessa composição. Lembra que a gente falou que a nossa resina pode ser quimicamente ativada ou pode ser fotoativada? Então a gente vai colocar alguma coisinha lá dentro para falar assim, você fica quieta aí até eu falar para você começar a endurecer. Então, por exemplo, a canforoquinona é o que a gente usa para usar com fotopolimerizador. No que a gente coloca foto ali, ela entende. Agora é hora de começar a tomar presa. E é isso que vai entrar aqui na nossa composição, certo? Então, a gente tem 4 componentes aí. Vamos falar de cada um deles.
Começando pela matriz orgânica. Então, a gente vai lembrar que ela vai ser a parte resinosa. Ela é composta por monômeros, tá? Então, dentro da nossa resina tem vários monômeros. E aqui, o mais comum da gente ver é o BGMA. Precisa decorar? Precisa. E precisa lembrar, então, que o BGMA... Você já viu lá na nossa tabela periódica falar assim, o elemento BGMA não tem na tabela periódica, então esquece. Ele vai estar aqui na nossa parte orgânica. Lembra disso? Vai ser a nossa matriz resinosa. E a gente tem também o UDMA. Esses dois materiais, ele tem um alto peso molecular. As moléculas deles são grandes. Guarda que eu já vou te explicar qual que é o impacto que isso vai ter na nossa resina. Quando a gente coloca esse material, ele deixa a nossa resina bem viscosa, ou seja, ela fica dura, né? Pra gente conseguir manipular. E aí eles viram o seguinte, isso também não é bom, né? Porque se ela for muito dura, como que a gente vai fazer uma anatomia perfeitinha? Como que a gente vai fazer uma faceta em resina daquele formato perfeito se o material é duro? Daí eles perceberam o seguinte, a gente vai ter que colocar alguns diluentes também. Justamente monômeros com baixo peso molecular, porque eles vão acabar tornando esse material menos viscoso. Aqui, ó, vão deixar ele mais fluido. Agora a gente tem uma textura boa de trabalhar, certo? Então aqui a gente já tá falando que se a gente tem muito peso molecular, eles acabam tendo uma viscosidade a mais. Outro problema seria na contração. Já falei para vocês que quem é o responsável pela contração é a nossa parte orgânica. Mas quanto mais, então, a gente tem dessa porção orgânica, quanto mais a gente tem dela na nossa resina, maior contração a gente vai ter. E com o tempo eles foram vendo que tinha materiais que tinham contrações diferentes. Então eles viram aqui que esses que têm um alto peso molecular, a contração deles é menor. Calma que eu já vou explicar, vai ficar facinho. E aí depois eles viram que esse daqui, que tem uma contração, um peso molecular peso molecular menor, ele vai ter mais contração, certo? Então lembra que vai ser o contrário. Aqui é alto peso molecular, baixa contração. Aqui tem... Cadê o peso molecular? Tem baixo peso molecular, vai ter maior contração, ok? E a gente já falou que eles vão ser responsáveis pela contração e também eles foram, na medida que foi evoluindo, eles foram fazendo novos tipos de monômeros, tipo bis e MA, que ele tem uma redução dessa contração de polimerização. Então, por exemplo, a gente vai falar hoje da resina Buchfil, né? Que a gente consegue usar pedaços maiores de resina porque a contração dela é menor. Alguns tipos de materiais, Buchfil, podem usar aqui o bis EMA, então ele tem menor contração. O que vai acontecer nesse negócio de alto peso molecular, baixo peso molecular? Cada monômero vai ter um espacinho dele, né? Quando a gente fala que tem um de alto peso molecular, ele seria desse mais compridinho. Ele não fica colado no seu coleguinha, tá? Ele tem um espacinho aqui entre eles, que justamente no momento que a gente for fazer a polimerização, ele vai aproximar. E o que acontece? A contração de polimerização são esses espacinhos aqui, ó, que vão sendo somados depois. Então é a mesma coisa que tivesse uma fila aqui de 10 pessoas, separadas com a distância de um braço. Daí a gente fala assim, agora aproxima, separa o braço e vai para o lado do outro, né? O que acontece? Vai sobrar um espaço lá no final da fila. E é isso que acontece aqui. Então, quando a gente tem um alto peso molecular, a gente tem esses espaços, estão aqui. Mas quando a gente tem uma de baixo peso molecular, o espaço entre um e outro é menor. Quer dizer, é o mesmo. Porém, como a gente tem vários deles, vários, quando a gente junta todo aquele espaço, o espaço fica maior, entende? Porque o espaço aqui é exatamente o mesmo, mas quando a gente tem todo esse um monômero aqui junto, nesse espaço todo, é como se a gente pegasse vários deles, entende? Então, por isso que a gente vai acabar tendo uma contração maior, que seria justamente o que sobra da fila, quando a gente tem uma de baixo peso molecular. Entenderam isso daqui? Daí eles pensaram o seguinte, então vamos só colocar de alto peso molecular, mas não é possível. Se a gente usar só dessa forma, a gente acaba que ele fica duro demais e a gente não consegue manipular.
a gente não consegue ter as propriedades ideais. Então, o que eles começaram a ver? Vamos começar a mesclar também. Então, a gente pega um pequenininho, que vai deixar mais maleável. Lembra que a gente diminui a viscosidade quando a gente tem um de baixo peso molecular? Então, eles começaram a mesclar, certo? Dentro dessa parte orgânica, a gente vai ter ainda inibidores de polimerização, que eles vão ficar lá fazendo o papel contrário de um iniciador, e a gente vai ter também modificadores de cor, pigmentos, que vão estar aqui nessa porção orgânica. Na porção inorgânica, qual que é o objetivo dela? É justamente pegar aquela porção de resina que a gente já falou aqui. Qual que é o ruim? Quanto mais matriz de resina a gente tem, mais contração a gente vai ter, menos resistência, porque essa parte é molinha, né? Mais contração, menos resistência e mais viscoso ele fica. Então aqui eles pensaram, vamos começar a colocar essa matriz inorgânica, justamente para pegar e ocupar esse espaço com as partículas inorgânicas e aí diminuir a parte orgânica. Então o objetivo é de reduzir a quantidade de material orgânico e também vai melhorar a propriedade física, ele vai ficar mais resistente. Então, quais vão ser os usados? Quartzo, sílica, vidro, de fluorsilicato de alumínio. Então, são esses materiais. Geralmente, na prova, quartzo e sílica que vai aparecer. Incorporação de carga. Aqui é a ideia principal. Se você entender isso daqui, você consegue matar qualquer questão de concurso que fala desse tema. Quanto mais a gente tem de carga, automaticamente a gente vai ter menos da porção orgânica, certo? Então, quanto mais carga a gente tem, menos do restinho que está em volta aqui a gente vai ter, porque ele está ocupando o espaço. Quando a gente tem menos porção orgânica, a gente vai ter menos contração. Isso é ótimo. A gente vai ter uma maior resistência e a gente vai ter uma maior viscosidade também. E aqui, qual que é a parte ruim? A estética vai ser diminuída. Por que a estética vai diminuir? O polimento fica ruim. Tá? Então, sempre que a gente pensar que tem muita matriz inorgânica, o polimento também vai ser ruim. E aí, a gente tem ainda isso do limite da carga. Eles acabaram vendo que é o seguinte, quanto mais carga eles foram colocando, pior ficava para manipular e pior ficava a quantidade, aí, a qualidade do seu polimento, da lisura dessa superfície, certo? Então, por isso que eles acabaram... Tudo foi evoluindo, né? E eles foram tentando achar aí a quantidade ótima, né? E além disso, a gente tem o agente de união, que a gente já falou. Geralmente é o silano que vai ser usado. A gente tem os iniciadores, que vai ser aquilo que vai começar essa polimerização. Se ele é quimicamente ativado, vão ser duas pastinhas, a gente manipula. E no momento dessa manipulação, tem algum catalisador, certo? E quando a gente tem aqui a fotopolimerizável, dentro dessa composição mesmo, já vai ter algum iniciador, o mais comum é a canforoquinona, que a gente vai ativar com LED azul no comprimento de onda de 470 nanômetros, certo? Isso daqui também cai em prova. Beleza. Agora a gente vai entrar de fato na classificação. Agora que a gente já entendeu como ela funciona, qual que é aquela composição, fica bem mais fácil. E aqui está o esqueminha. Então, quanto maior a quantidade de carga, mais resistência, maior o módulo de elasticidade, menor a contração de polimerização. E quanto maior a resistência, pior o polimento. Com essa ideia, a gente consegue responder tudo que vai vir aqui para frente. Começando então pela macroparticulada, o que a gente vai ter? Partículas de carga grande. Então, a gente vai ter aqui o tamanho. Qual que é o terrível de estudar essa parte de tamanho de partícula inorgânica? Cada autor fala uma coisa. Então, aqui, segundo Reis, a gente vai ter 8 a 15 micrômetros, segundo Baratielli, até 40 micrômetros, certo? Então, isso daí acaba variando. Conceição fala mais um valor. Então, eu vou sempre colocando aqui a referência do lado de quem está falando. Além de ter esse tamanho grande, eles conseguiam colocar muita carga. Então, ali 60% vinha dessa carga. Então, o que a gente vai ter de propriedade ruim? A gente já falou. Quando tem muita dessa carga, o que vai acontecer? A gente vai ter como se fosse na superfície
vai acabar ficando com essas cargas no meio. Quando a gente vai fazer o acabamento, vai dar a lisura, a matriz orgânica vai ser desgastada, porém a carga não, porque ela é muito dura. Então a gente vai acabar ficando com esse perfil aqui, ó, na nossa superfície. E se ela tá irregular, o que acontece? Acaba acumulando pigmento e vai manchar aquela resina. E com o passar do tempo, essa porção aqui, na matriz orgânica, ela vai sendo desgastada também e vai piorando mais. E a carga continua alta. E é claro que isso é muito microscópico, né? Então a gente não consegue ver, mas culmina aí numa estética, né, desfavorável. Então aí tem o polimento ruim, a parte orgânica desgasta ao longo do tempo, vai tornar essa superfície irregular e vai estar propensa à pigmentação. Mas a parte muito boa é que a gente vai ter uma alta resistência e uma baixa contração. Então, se a gente tem um polimento ruim, mas tem resistência, em que a gente consegue usar esse tipo de material? Alguém que pode ser feinho, mas precisa ser forte. Então, a gente vai usar em dentes posteriores, dentes que estão aí sujeitos a maior carga. Hoje a gente tem ainda duas marcas que são macroparticuladas, as duas são de resinas quimicamente ativadas. Só elas a gente tem. Daí a gente tem as microparticuladas. Agora pensar no seguinte, beleza, a gente já viu que a macro tá ruim, vamos colocar partículas menorzinhas. Diminuíram o tamanho da partícula, diminuíram também a quantidade, porque o que acontece? Eles não conseguiam colocar um grande volume desse material, então a proporção de carga também ficava menor. Então o que a gente vai ter? Exatamente o contrário do que a gente tinha na macroparticulada. A gente vai ter um bom polimento, uma boa manipulação, baixa resistência. Então quem que a gente vai usar agora? Alguém que precisa ser bonitinho, mas não precisa ser forte. Então a gente vai acabar usando em áreas estéticas, certo? Então aqui indicação classe 5 e também vestibular de dentes anteriores. Se tá falando aí que vai ser numa área de contato, né? Por exemplo, na vestibular, na parte palatina, onde tem contato com os inferiores, aí já não é a melhor indicação. Tem a Durafil e a Filtech A110, certo? Daí eles pensaram o seguinte, já vimos que partículas muito grandes não é bom, partículas muito pequenas também não é bom. E se a gente pegar um tiquinho de cada um, daí veio a híbrida. Então lembra, né? Quando falou assim, o ensino daquele lugar ainda tá híbrido, então tá metade presencial e metade como que é o negócio? Metade presencial e a outra metade tá em casa. Acho que é isso, né? Então o híbrido pensa isso, que é metade e metade. Então nossas resinas híbridas vão estar aí, vão ser uma misturinha, vão ter duas coisas diferentes, certo? Então a gente vai ter a macro e a micro juntinhas, então as partículas vão ter tamanho médio de 1 a 5 micrômetros e eles vão conseguir usar uma grande proporção, muito próximo do que a gente tinha lá na macroparticulada. Qual que é o bom disso? A gente consegue melhorar as propriedades, então a gente vai ter mais carga, vão ter boas propriedades físicas e uma lisura aceitável. É maravilhoso? Não é maravilhoso, mas é bom. Então, não dá para usar ainda numa área que precisa de muita estética. Não dá ainda para comparar com a estética que a gente tem na micro, certo? Mas aqui a gente consegue utilizar, consegue considerar ele como uma lisura aceitável. Então, aqui a indicação vai ser mais para dente posterior, mas já pode ser considerado universal, certo? Porque aqui a gente já tem uma lisura a mais, certo? Então, tanto posterior quanto anterior, crescente aí. Depois eles pensaram assim, e a misturinha deu bom, vamos deixar essa misturinha com partículas menores ainda. Então, o próprio nome sempre vai ajudar a gente a pensar no que vai vir aí dessa resina, né? Então, na micro híbrida, é uma misturinha com partículas menores, certo? Então aqui vai ser partículas microparticuladas e algumas partículas maiores, mas ainda não é a macro, certo? Então a gente vai ter aqui partículas, segundo Reis, inferiores a 1 micron e o segundo Brachelli, 2, certo? Então tem aí essas duas referências. A porcentagem vai ser igual das híbridas e aqui a indicação vai ser universal. A gente consegue usar nos dois. A lisura aqui vai ser melhor do que a gente tem na híbrida. Tanto é que a híbrida hoje a gente já nem tem muito comercializável,
certo? Elas acabaram perdendo espaço para a microhíbrida. Então a lisura vai ser igual da microparticulada, porém o brilho é inferior. Então ele consegue deixar uma superfície lisa, mas ele ainda perde um pouquinho na estética para o que a gente tem na microparticulada. Mas aqui a resistência já é bem melhor também. Aí, exemplos do que a gente tem: a Carisma, Opalis, a Masterfeel, vai entrar aqui na microhíbrida, que é o mais comum da gente ver aí, né? E aí eles pensaram, vamos melhorar ainda mais, né? Agora eles mudaram o tamanho desse material. Antes a gente estava falando de micron, né? Aquele uzinho diferente, micron. Agora a gente está falando de nano. Diminuiu aí cerca de 1000 vezes de uma estrutura para outra, né? Do tamanho. Agora seria aquele Nzinho assim, sabe? N. Ok? Então, falou de nano, a gente já vai lembrar que o tamanho dele, nanopartícula, vai ter o tamanho de nanômetros, certo? Aqui a porcentagem 60 a 65, a fabricação permitiu colocar mais carga do que a gente tinha anteriormente. O que a gente vai ter? Boa propriedade física e um bom polimento. Então agora a gente consegue boas características, certo? Melhor do que a gente teria na microhíbrida. Então a indicação aqui vai ser universal, certo? Então o Resumex seria macro, vai ser para posterior, micro, anterior, híbrida, micro, híbrida e nano, particulada, todos esses vão ser universais. Certo? A gente pode classificar ainda, então, daquela parte de classificação de acordo com o tamanho da partícula já foi, mas a gente ainda pode classificar elas de acordo com a viscosidade, que seriam aquelas de baixa viscosidade, ou seja, a resina flow ou fluida. O que acontece aqui na flow? Para conseguir ficar bem viscosinho, eles usam materiais de baixo peso molecular, né? Aquelas menorzinhas, ou seja, a gente vai ter uma contração de polimerização maior e eles diminuem a quantidade de carga também. Então aqui a gente tem uma diminuição da resistência, certo? Para diminuir a viscosidade, vai reduzir a quantidade de carga, tem um prejuízo nas propriedades mecânicas e além disso tem uma maior contração de polimerização. A gente vai ter aqui uma menor rigidez, né? Por isso que ela é fluida. E quais seriam as indicações? Ela é muito boa para a gente usar como selante de fissura, certo? Usar para cimentação. Então, por exemplo, vai até para colagem de fragmento, né? De dente com dente, a gente consegue usar a flow. Pode usar para áreas de difícil acesso. Então, tem uma região de restauração onde a cárie ali tá com um acesso bem pequenininho, tá na oclusal, mas é bem uma cavidade bem pequenininha assim, a gente consegue preencher usando a flow. E aqui o mais interessante ainda seria como uma camada intermediária. Não é recomendado que a gente faça a restauração só com a flow, porque a gente vai ter uma baixa resistência, né? E tem essa contração. Então a gente pode usar como intermediário, por exemplo, um dente que fez endo, né? Então para a gente não colocar, até ganhar tempo aí, a gente pode colocar resina flow e depois coloca mais uma camadinha de resina convencional, ok? Então aqui, ó, exemplificando com a flow. Algo importante, tá, mas só falar que ela é flow não é suficiente pra gente falar que tipo de resina ela é. A gente tem que falar sempre nome e sobrenome, tá? Então existe a flow, tem flow microparticulada, nanohíbrida e assim vai. Nanohíbrida não. Nanoparticulada, microhíbrida e assim vai, certo? Então a gente tem que casar aí as informações. A convencional ou média viscosidade é que a gente costuma usar para restauração mesmo. Aqui ela vai ser indicada universalmente, tanto para anterior quanto posterior, não tem problema. E a gente tem a de alta viscosidade. Essa de alta viscosidade, ela pode ser chamada também de resina condensável, mas não é um termo correto, porque acaba comparando ela aí com a amálgama, que justamente a gente precisa condensar de fato. Aqui não seria exatamente uma condensação, mas como ela tem uma viscosidade um pouquinho maior, a gente acaba dando uma apertadinha nela.
Então aqui a gente vai ter uma quantidade de carga maior e assim a gente tem uma boa propriedade física. Qual que é a parte ruim? Ela é difícil de manipular, a gente não consegue fazer desenhos perfeitinhos, né, como a gente consegue com essa resina. E a gente acaba precisando dar uma apertadinha nela, por isso do nome. Ela acaba sendo mais rugosa, de difícil polimento e a gente tem poucas cores comercializadas. Então por isso que a gente não usa tanto. Vai acabar ficando como indicação de dente posterior, principalmente quando a gente tem que fazer um ponto de contato aí de uma região difícil, porque a gente acaba apertando ela, a gente consegue garantir que não vai ter nenhum vãozinho ali, certo? Então, ali na área de contato proximal. E para finalizar, vamos falar da Bookfill. O que tem na resina Bookfill, né? Pensando na nossa contração, como que a gente pode diminuir a contração de polimerização? Aqui é um dente e aqui é uma cavidade. A gente pode usar em pequenos incrementos, né? Então, se a gente já sabe que se a gente colocasse aqui um negócio gigante aí de resina, colocasse ela aqui e fotopolimerizasse, a gente teria uma contração e favoreceria a microinfiltração nas laterais, certo? E o que pensaram? Então, vamos fazer pequenos incrementos de 2 milímetros, a gente vai colocando um incrementinho aqui, depois vai outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e a gente completa a nossa restauração. O que acontece de ruim? A gente perde tempo clínico. E aí veio a resina Bookfill que tentava justamente minimizar isso. Como? Tendo uma menor contração. Se ela tem uma menor contração, a gente não precisa usar incrementos tão pequenos. A gente consegue usar aqui 4 a 5 milímetros, ok? Então aqui a gente conseguiria em às vezes até em um próprio incremento fazer toda aquela restauração. É uma resina de baixa contração, tem todos os tipos de viscosidade. Então aqui, mais uma vez, a gente consegue pensar que existe a Flow, a Bookfill Flow, existe a de viscosidade convencional. Tem uma alteração na translucidez alquímica. O que isso quer dizer? Como que eles conseguiram essa façanha de diminuir a contração? Depende, cada marca tem o seu segredinho. Algumas usaram aqueles bis EMA que eu falei para você, que tem uma menor contração. Outros usaram o silurano para diminuir essa contração. Outros mudaram a translucidez dessa resina, de forma que a luz consegue passar de uma forma mais efetiva e aí a gente consegue diminuir essa contração. Então, cada um vai ter algum jeito de diminuir essa contração. O que a gente vai ter nessa resina? Pensando nas propriedades, propriedades similares ou inferiores às convencionais, porém superiores ao que a gente tem na fluida, certo? Então aqui, geralmente o que os fabricantes falam? Não é bom fazer toda a restauração com ela. Então alguns fabricantes indicam uma camada de resina convencional sobre ela. Então você vai lá, pega um maço de resina, taca lá dentro, depois você só vem com mais uma resina convencional e dá a sua anatomia. Assim a gente ganha muito tempo clínico, certo? Por enquanto é isso. Aqui a gente tem tudo que você precisa saber sobre classificação de resina para concurso. Lembrando que, se você está assistindo aqui no YouTube, essa foi uma gravação de uma live que aconteceu lá no Instagram. Então, se você quer assistir em tempo real, para que a gente possa interagir e tirar dúvida, toda segunda-feira às 8 horas temos um encontro marcado. E se você quer estudar ainda mais comigo, te convido também para entrar no MOP, que é meu curso completo com todas as aulas que você precisa saber para concurso de odonto e saúde pública. São mais de 200 aulas e um montão de diferenciais. Aqui embaixo tem o link onde vocês conseguem ter mais informações. Espero vocês no próximo vídeo.